Senado Federal quer saber sobre a qualidade e o preço do serviço de telefonia celular no Brasil. Até que ponto essa relação custo-benefício atende ao consumidor brasileiro? Para isso, estão sendo realizadas aqui no Senado Federal uma série de audiências públicas. E a primeira foi realizada com a presença dos presidentes das TLs e o presidente da Anatel. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Jorge Viana, ele que é autor do requerimento que está promovendo esse debate aqui na casa. Senador, o senhor está satisfeito com o que o senhor viu e ouviu nessa primeira reunião? Até que ponto a telefonia celular brasileira é ruim por culpa do governo? Até que ponto ela é ruim por culpa das empresas de telefonia? Olha, essa é a pergunta que eu acho que nós devemos seguir fazendo, se não dessa maneira, mas da outra. O que é que o governo tem que fazer, o que é que as companhias têm que fazer para que o cidadão tenha um melhor serviço? Acho que é mais positivo mesmo. A lei Geral de Telecomunicações, que é a Lei 9.472, de 1997, ela estabelece duas coisas, a qualidade e a regularidade do serviço. Obviamente que hoje, quando se trata de telefonia, de celular especificamente, que todo cidadão, felizmente, está tendo um acesso, todos questionam a qualidade e o custo do serviço. E foi exatamente motivado pelo interesse do cidadão, do consumidor, do cidadão simples, que não tem, às vezes, como reclamar, que nós trouxemos esse debate aqui para o Senado Federal. Então, foram 3 comissões reunidas, eu fui um dos autores de requerimento para que os presidentes das companhias viessem, erraram, tinham 3 presidentes, estava o presidente da Vivo, estava o presidente da Claro, estava o presidente da TIM e um representante da Oi, que nós falamos que é a última vez que quando nós chamamos presidente, tem que vir presidente da companhia. E estava o presidente da Anatel também, além de outros convidados. E foi um debate fantástico, porque nós pusemos as contradições que o cidadão precisa saber. Eu, por exemplo, questionei sobre o custo desse serviço, porque nós temos uma situação onde a agência internacional, que a União Internacional de Telecomunicações, a OIT, reunida em Genebra, o ano passado, ela falou que o Brasil, e aí não é um sindicato de usuários, é uma organização das telecomunicações, né? A União Internacional de Telecomunicações. Ela afirmou que o custo do minuto de celular no Brasil era em média de 0,71 centavos de dólar. E com esse custo era um dos mais altos do mundo. Mais alto do que os vizinhos aqui, Chile, que é 0,14 centavos de dólar. Nossa, a diferença do que é o Peru, 0,18% de dólar, do que o Peru, 0,32% de dólar, do que México e Argentina, com preço por minuto de 0,32 centavos de dólar, e mais caro que, obviamente, que China, que outros países do outro lado do mundo. Mas esse foi um primeiro ponto que as companhias rebateram. Falaram que esse número é equivocado, que é um número que está defasado e que hoje a telefonia, o custo do minuto da telefonia, e eu tenho que botar as duas versões para que o cidadão possa tirar sua conclusão, que o custo no Brasil hoje é competitivo, porque tem 4 grandes companhias, que o cidadão tem escolha e que hoje o custo do minuto do telefone celular no Brasil está nesse padrão dos países vizinhos. Isso foi importante, mito, mas aí a qualidade, nós queremos um baixo custo com qualidade e não pagar pouco por um serviço ruim. Nós queremos pagar pouco por um serviço melhor. E na região norte, parece que o serviço ainda é mais crítico, né, senador? Não tenho dúvida, eu sou senador do Acre, mas eu acho que qualquer cidadão hoje, mesmo aqui em Brasília, a gente tem que ligar 3, 4 vezes para concluir uma conversa. E é óbvio que tem uma situação de congestionamento nas antenas, nas linhas, isso eles assumiram. E também requer mais investimento, porque é muito rentável, não é que é muito rentável, movimenta bilhões de reais, os investimentos são enormes nesse setor, tem uma regulamentação que exige essa regularidade do serviço e qualidade no serviço, mas é quase um consenso brasileiro a reclamação
por conta desse serviço. Mas, senador, com relação à infraestrutura, quem fica responsável é o poder público ou é a empresa privada? E até que ponto aquele fundo de universalização do serviço de telecomunicações, de telefonia, ele tem que participar desses investimentos? Olha, esse fundo, inclusive, que é um instrumento muito positivo, quer dizer, você recolhe uma parte dos impostos, põe num fundo, e esse fundo garante os investimentos para as regiões mais distantes, na Amazônia, no Nordeste, onde tem uma menor rentabilidade. Mas, lamentavelmente, aí tem uma falha grave do governo. Esse fundo não está sendo aplicado e uma parte dele está indo para fazer superávit primário. E isso nós também não podemos concordar. Alguns serviços precisam ser garantidos. E esses investimentos são fundamentais para que o cidadão que mora lá num cantinho do país possa ter um serviço, porque eu falei hoje da tribuna e na audiência pública. Telefonia, internet, celular, não é artigo de luxo. Pode ser para alguns, mas para o nosso cidadão, para o cidadão brasileiro, é um artigo de primeira necessidade. É para ele se comunicar, para ele resolver as questões da sua vida. Ele que, principalmente os mais pobres, tem menos tempo. Às vezes não pode sair do trabalho para cuidar dos filhos, para a dona de casa. Então isso é fundamental. Não, e não tem outro recurso. Às vezes a pessoa não tem uma linha fixa e uma linha móvel, né? Senador, Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. A regulamentação do uso desse fundo passa pelo Senado Federal? Não, óbvio. Isso está tudo estabelecido e, como você me perguntou, a responsabilidade dos investimentos é das companhias. Ter torres adequadas. Hoje você sai andando numa estrada, rapidamente o sinal desaparece. Com a Copa do Mundo, todos colocaram também, eu acho que é um passo importante. Eu não sou daqueles que fica torcendo aí para que tudo dê errado, ao contrário, eu estou feliz de ver que o nosso país está no mês da Copa, mas nós também estamos mudando de patamar, algumas obras já estão sendo inauguradas, nós vamos ter serviço de telefonia de altíssima qualidade nos estádios. Só tem uma diferença, eu quero essa qualidade também nos hospitais, nas universidades, nos centros de pesquisa, nas escolas, nos aeroportos que as cidades não estão sediando a Copa do Mundo, e eu acho que é isso que faz valer a pena ser senador. A gente poder estar aqui, cumprir uma das missões, uma das prerrogativas do mandato, que é de fiscalizar, que é de cobrar. E é isso que a gente está fazendo. Os investimentos, por exemplo, em 2012, segundo as companhias aéreas, foram de 25 bilhões de reais. Telefonia. Só na telefonia. E no até setembro do ano passado tinham sido de 17 bilhões. Eles alegam também que a faixa, a frequência onde eles deveriam estar com telefonia móvel está ocupada pela radiodifusão. A radiodifusão tem que sair dessa faixa para que eles possam ficar nessa faixa e ter um serviço de melhor qualidade para o cidadão. Tudo isso tem custo, essas mudanças. E nós temos que debater aqui no Senado, por isso que esse conjunto de audiências, e aí é bom o senador Eduardo Amorim, que também entrou com requerimento e foi quem presidiu a sessão hoje, já organizou. Nós vamos ter, inclusive, a vinda do ministro Paulo Bernardo. Nós temos que dar transparência para esse serviço. Onde é que está o problema? Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar o cidadão sem resposta, porque é o pior dos mundos. Aí o usuário tem que ir para a justiça, tem que ir para o PROCON, ele tem que ir atrás de procurar seus direitos num lugar. Então, que os senadores, que uma instituição igual ao Senado, traga para cá esse debate, em vez de botar na justiça que não tem fim, nós trazemos para cá e aqui a gente faça a ação política forte para promover as mudanças, buscando dar qualidade no serviço de telefonia móvel no Brasil com um preço adequado. Senador, nós estamos quase encerrando o nosso tempo, mas queria perguntar, o senhor em pronunciamento já lembrou um dado importante mais de uma vez. Nós temos mais linhas celulares no Brasil do que habitantes. Com um mercado opulente desse, é possível as empresas não estarem investindo o suficiente em infraestrutura? Pois é, fica uma coisa meio, né? É isso que se cobra. Onde é que está o problema? Eles mostraram que a rentabilidade do setor é de 1,5%. É claro, movimenta bilhões de reais, é um dos mercados mais cobiçados do mundo. Nós temos 4 grandes companhias, de fato tem uma concorrência com ela. Agora, o mundo inteiro hoje, 2,7 bilhões de pessoas usam a telefonia hoje. Ou seja, mais de 40% da população do planeta trabalha com telefonia, com internet.
750 milhões de casas estão conectadas. 750 milhões de casas no mundo. Aqui no Brasil, nós temos 270 milhões de linhas telefônicas para uma população de 200 milhões de habitantes. Então, se você tem um mercado enorme como esse, uma quantidade de usuários, de milhões de usuários, é óbvio que é um mercado cobiçado e que, se ele bem regulamentado, com uma boa legislação, com eficiência na gestão por parte das empresas e uma boa fiscalização da Anatel, por exemplo, a gente pode atender o usuário, o cidadão, que quer, precisa e merece ter uma telefonia que funcione com qualidade, como a lei estabelece, e também num custo que seja um custo razoável e aceitável. Bom, esse debate aqui na casa continua e ainda há um tempo para amadurecer quais são as conclusões dessa discussão. Então eu já encerro convidando o senhor, como nós fizemos na entrevista anterior, para que o senhor volte quando o ministro das Comunicações vier e a gente continue a trazer esses dados, a começar a encaminhar essa conclusão. E eu não vou deixar de tratar desse tema, porque é um tema da maior importância para o cidadão que quer um telefone, que precisa da internet. Esse cidadão precisa ter voz e vez. E aqui no Senado nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido, de dar voz e vez e uma boa e adequada resposta para o cidadão que só quer uma coisa, um serviço de qualidade com custo que seja razoável para ele acessar um serviço tão importante como é da comunicação. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que te agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.